Fala, comunidade, boa noite, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? A gente estava esperando muito tempo para se reencontrar, para a gente conversar novamente. Infelizmente, de uma maneira meio distante, um pouco diferente, mas é muito bom estar de volta. E não esqueçam, o que vocês precisarem, se tiverem ideias, por favor, falem para nós. Vamos retomar os meetups, sim. Meu nome é Júlia Stalistoco, eu faço parte da Campus Valley. A Campus Valley, para quem não conhece, ela se iniciou em 2018, junto com a Elina, com o Thiago e com o João. Hoje nós temos mais 2 embaixadores, que é o Hudson e o John. Mas hoje nós temos uma novidade também. Quem vai estar dando início e conduzindo essa reunião é a Maria, vocês já vão conhecer ela. E para você que não faz parte da nossa comunidade, vou explicar bem rapidamente como que funciona. Nós, antes da pandemia, pelo menos 2 vezes por mês, a gente se reunia, conversava sobre empreendedorismo, tecnologia, inovação, mas agora, com essa retomada, pelo menos 1 vez por mês, nós queremos continuar isso. Nós temos vários grupos de empreendedores, de negócio, um grupo especial que eu tenho um amor muito grande para falar, que é o grupo de mulheres. Então, se vocês tiverem interesse, por favor, entrem em contato com a gente. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, como Campus Valley. Então, sintam-se à vontade, façam perguntas, sabem que a gente está à disposição para vocês. Eu gostaria de agradecer também o Breno e o João. A Maria vai apresentar um pouquinho eles daqui a pouquinho. E já estou nervosa, porque faz tanto tempo que a gente não entra, que a gente não conversa. Mas, Maria, muito obrigada por essa ideia de meetup. Se você também tem uma ideia e está assistindo a gente, por favor, nos comenta. Gente, é com vocês. Agradeço a participação desde já. Obrigada por toparem esse desafio. Sei que a gente vai aprender muito com vocês. Maria, fica com você aí. Obrigada, Júlia. Obrigada, Campus Valley. Então, pessoal, eu sou a Maria Alice, uma parte da comunidade já me conhece. Eu sou analista de sistemas por profissão, aliás, por formação e RH por profissão, melhor dizer, por chamado. Estou atuando com consultoria de gente e gestão, tech e recruiter, com o principal propósito de transformar a gestão de pessoas aqui da nossa região. E a gente começa a transformar a gestão de pessoas quando você conecta estratégias de pessoas a estratégias de negócio. E esse elo é a cultura. Então, hoje a gente vai falar sobre cultura organizacional, porque crescer é bom, mas a gente tem que crescer de uma forma sustentável e consciente. E saindo um pouquinho ali só do mundo da tecnologia, eu convidei o Breno da Prestes e o João da Polo Investimentos, que possuem 2 costuras bem interessantes para contar um pouquinho aqui para a gente e estão em momentos diferentes também. Então, Breno, conta um pouquinho aí sobre você, por favor. Bom, primeiramente, boa noite, muito obrigado aí pela honra de participar aí de um debate tão produtivo aí, para o nosso público e também produtivo para a empresa, porque quando se fala em pessoas e cultura, é um tema de extrema importância e um tema muito estratégico e do qual eu particularmente, sou muito apaixonado por esses 2 temas, Então, eu espero que esse encontro nós possamos aí tá colocando um pouquinho do que foi a cultura dentro da Prestes, E contribuir de alguma forma com nossa experiência aí para vocês. Então, você já quer que eu discorra, Maria? Se você quiser falar um pouquinho da Prestes, que não é todo mundo que conhece, daí já entra. Tá joia. Isso. Então, me desculpa, acabei me perdendo até na tua pergunta. Bom, a Prestes é uma empresa aqui de Ponta Grossa. Ela é uma empresa que foi fundada em 2009 por mim. Então, lá atrás, em 2009, eu tinha 25 anos de idade e já pensava na empresa, no que seriam os grandes pilares que tornaria a empresa uma empresa forte, uma empresa pujante e com potencial em crescer. Então, um dos grandes pilares que me levou a empreender, inclusive, foi uma inspiração numa cultura
que foi a cultura das empresas do grupo 3G. Eu não sei se vocês conhecem quem é o grupo 3G, né? Mas o grupo 3G vamos dizer, um fundo que participa de várias empresas a nível mundial, né? E, por orgulho de todos os brasileiros, os 3 sócios são o Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e o Beto Sicupira. Então, esse fundo 3G é dono de algumas empresas, como a Ambev, né? O grupo Heinz, que é ketchup, né? E muitas outras empresas. Então, quando eu tinha 25 anos de idade, em 2009, eles eram a referência em gestão, eles eram a referência em modelo empresarial, e era, assim, vamos dizer, os meus gurus, né? O que eu mais estudava para um menino que estava empreendendo era se inspirar em empresas de sucesso, né? Então, eu lembro muito das leituras que eu tinha na minha cabeceira. Muitas delas eram sobre essa pujança em crescimento, e a própria Ambev, né? Ela acabou se tornando outro conglomerado que se chama AB InBev. Então, começou pela Brahma, que depois eles compraram a Brahma, daí eles desenvolveram uma metodologia de gestão baseada na cultura 3G, que eu chamo, né? Que é pilar em pessoas e cultura e eficiência operacional. Depois disso, eles compraram a Antártica, fundaram a Ambev, depois eles compraram outras cervejarias ao longo do mundo e formaram a Bembev. Então, isso era muito evidenciado, né, essas compras e aquisições, e me despertava muito interesse em saber o que fazia com que essas empresas tivessem uma força muito grande. E daí veio a formação da cultura da Prestes. Então, é curioso que na fundação, quando entrevistava as primeiras pessoas, eu, inclusive, falava assim, eu gostaria que você estudasse sobre a cultura 3G, quem é Jorge Paulo, quem é Marcel Teles, leia o livro O Sonho Grande. Então, essa foi uma maneira de eu colocar pessoas dentro da empresa que fossem alinhadas a esse meu pensamento, porque eu era sozinho com um baita sonho grande na cabeça e muito inspirado nessa cultura. Então, eu já comecei a formatar a cultura da Prestes baseada nessa cultura, porque antes de entrevistar as pessoas, ou ele já vinha com a leitura feita, eu lembro muito bem, encaminhava alguns vídeos do YouTube para que as pessoas assistissem esses vídeos, para poder fazer entrevista comigo. Olha como que era o nível de formação dessas pessoas e de formação do time, né? Então, assim, eu tenho muito a falar sobre isso, não quero perder aqui o meu tempo, né? Estou empolgado aqui, vai longe se deixar, né? Mas, em resumo, assim, o meu começo foi assim, né? A formação da cultura Prestes, ela veio muito indexada à cultura desse grupo 3G, que é uma cultura, né, de novo, baseada nas pessoas, né? Os grandes pilares são as pessoas, foco em resultado, sonho grande e espírito de dono, né? São aí os pilares dessa cultura que eu levo até hoje. Hoje, os valores que eu tenho, que eu levo comigo na companhia 11 anos depois, ainda permanecem as mesmas, de tão forte que essa cultura começou e se disseminou ao longo do tempo, né? E está ganhando cada dia mais força. Legal te ouvir falar, Breno, porque essa questão de buscar inspiração fora, não só tentar criar sozinho, ela é extremamente importante, né? Ver o que já deu certo. E outro ponto é que só vocês, CEOs, que de fato conseguem alterar a cultura. Eu, como gestão de pessoas, gestão, RH, e os líderes, eles vão influenciá-la. A gente precisa total dessa mentalidade de vocês. João, conta quem é você e quem é a Apollo. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Breno. Boa noite, Maria Alice. Tudo bem? Bem, eu sou o João Guilherme Penteado, sou o CEO fundador da Apollo Investimentos. Nós somos um escritório de investimentos, o primeiro escritório de investimentos do país a estar no Banco Safra. A gente ajudou eles a botar em pé o que hoje é o Safra Invest, o braço de assessoria de investimentos do Banco Safra, que hoje é uma das maiores instituições de private banking e gestão patrimonial do mundo, né? Está em 28 países, tem mais de 1 trilhão de custódia. E assim como o Breno, a gente também foi muito influenciado pela 3G, tá?
E foi bem interessante, porque quando ele começou a falar, eu fiquei lembrando, nossa, foi exatamente a maneira como eu pensei inicialmente a nossa cultura, e ao longo do tempo a gente acabou modificando alguns aspectos, mas de fato a essência se dá muito na questão do banco garantia, no modelo de meritocracia, né? E por muito tempo eu atuei no mercado de capitais antes de abrir a Apollo, e eu buscava um lugar que fosse meritocrático, que fosse bom para o nosso cliente. É um lugar onde não tivesse conflito de interesse, uma maneira de trabalhar, onde a gente fosse, de fato, focado no cliente, nas necessidades dele, e eu não encontrei. Então, o que eu fiz? Quando eu saí do local onde eu trabalhava para montar a Apollo, eu montei primeiro pautado em o que eu gostaria como cliente, como investidor, o que eu gostaria de receber de informação, de atendimento, de acompanhamento, como que eu gostaria de ser atendido e o porquê disso. Então, disso daí nasceram as bases estruturais da empresa. E foi tudo dando muito certo. No primeiro ano, a gente se surpreendeu positivamente. E aí, eu comecei a tentar trazer gente. E ao tentar trazer gente, eu comecei a entender que as pessoas não eram que nem eu. E aí, a gente começa a primeira enrascada putz, esse cara, o que ele está fazendo, né? Qual que é a visão da pessoa? Então, eu comecei a entender que as pessoas são movidas por sonhos e a minha grande pergunta em qualquer entrevista é onde você quer estar? Onde você quer chegar? Né? O que você quer fazer da tua vida? Né? A gente já teve várias respostas meio aleatórias. Até a gente estava contratando uma vez uma pessoa para ser trainee, para virar assessor de investimentos. A gente perguntou, a pessoa falou, meu sonho é trabalhar numa construtora. Eu falei, tá. Beleza, né? Tem que passar para o Breno, então, o contato. Né? E aí, quando a gente começou a entender quem eram as pessoas e como elas queriam estar, onde elas queriam estar, a gente começou a moldar a nossa cultura, que também é muito pautada em meritocracia, e nas minhas dores pessoais. Por quê? Porque eu fui um assessor de investimento que deu muito certo e que não conseguia ver mérito de crescimento. Eu entregava resultado e não podia crescer. Então, a gente criou, nesse segundo momento, a base do nosso modelo de partnership, que eu acredito que eu vou explicar em mais detalhes, mas, basicamente, a nossa empresa, todo mundo pode virar sócio. Não interessa se é estagiário, se é recepcionista, de onde começou, mas todo mundo tem um plano de carreira onde depende só dele se tornar sócio e crescer na sociedade. Então, um plano tão meritocrático, né, que a gente fala, a gente não contrata pessoas, a gente não contrata colaboradores, a gente contrata sócios. A gente busca caráter e valores pessoais para depois formar a pessoa na parte técnica, porque a gente sabe que a formação técnica em nível que nós exigimos para entregar a qualidade que a gente espera entregar para o nosso cliente, não tem no mercado. Então, nós temos universidade corporativa, nós temos um programa de formação, treinamentos, uma área de P&D, né? Tem BI, tem um monte de coisa dentro de casa que garante a qualidade técnica dos nossos colaboradores. Só que ele só entra na empresa se ele tiver espírito de dono, se ele tiver iniciativa, se ele for uma pessoa idônea, tiver transparência em tudo que ele faz, não tem histórico de nada errado na carreira. Então, se a pessoa passa por toda a questão cultural do que a gente valoriza, o que a gente acredita que é o ideal de responsabilidade, iniciativa, melhoria contínua, transparência e ética, a partir dali a gente forma a pessoa na parte técnica. Então, foi assim que a gente começou, foi assim que a gente levou relativamente bastante tempo para começar a escalar a empresa, mas quando a gente começou a escalar a empresa, a gente começou a apresentar crescimento atrás de crescimento, nós já tínhamos todas as bases comportamentais e a estrutura de trabalho pronta. Então, o resultado foi que por 5 anos a gente cresceu 240% ao ano, continuamente. Né? E então, nós nos destacamos como em qualidade, inicialmente, no ano de 2018, a gente foi premiado como o melhor escritório do país em diversificação de carteiras. Né? Basicamente, o nosso cliente ganha mais com menos risco, essa é a métrica. E aí a gente começou a chamar a atenção do mercado que estava no grande centro. Né? O mercado de capitais brasileiro, basicamente, é São Paulo. Então, em 2019, a gente recebeu o convite do Banco Safra para testar a plataforma deles, que eles queriam entrar no setor,
e ter escritórios, e uma reunião que era para ser de 2 horas se tornou uma reunião de 6 horas e meia, justamente pelas questões culturais, né? Acabei ficando amigo lá do vice-presidente, dos diretores do banco, devido a essas questões culturais e a maneira como a gente queria fazer e a maneira que eles viam como ideal, né? Então, a gente viu que a nossa cultura era muito relacionada a uma instituição de 180 anos, né? Porque a gente pensava em longo prazo, a gente pensava em eternização do patrimônio, pensava em entregar para o cliente aquilo que a gente só faria para nós, e aí, depois de alguns meses, a gente acabou chegando ao meio termo, onde a gente se tornou o primeiro escritório do Banco Safra e ajudou eles, a partir de janeiro 20, ao longo de 5 meses e meio, a botar de pé o que virou o Safra Invest e vir a mercado, né, trazendo para o setor um player que até assusta os concorrentes, né, que é o Banco Safra, é do seu José, né, o banqueiro mais rico do mundo. Então, hoje a gente está aí numa crescente muito forte, nós temos 8 escritórios, uma equipe de 60 pessoas e uma previsão de dobrar o tamanho da equipe nos próximos 5 meses e abertura de mais 4, 5 escritórios ao longo dos próximos 2 anos, e devemos, muito em breve, estar num tamanho suficiente, porque o nosso sonho grande é abrir capital na Bolsa, então a gente deve trabalhar para se tornar uma DTVM completa e ir para a Bolsa após alguns anos. Então, a gente busca pessoas com essa iniciativa, essa proatividade, e esse sonho de crescimento, mas desde que sempre respeitando o cliente, sempre respeitando o que é certo, nunca passando por cima de nada nem ninguém, e é assim que a gente gosta de trabalhar, e eu acho que o nosso crescimento acaba se tornando consequência da cultura e da organização interna que a gente tem e da maneira como a gente quer entregar, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Legal, João. Eu vou dar destaque até na parte que você falou sobre se preparar antes de escalar. Acho que esse é um dos grandes segredos para você realmente, né, não tratar isso como consequência, mas fazendo parte da sua estratégia e conectar o elo de onde você quer chegar com a execução do nosso dia a dia e, por fim, a alta performance. Show de bola. Exato. E, Breno, conta um pouquinho aí na Prestes como que vocês fazem, de fato, essa conexão, em quais momentos ocorre a estratégia de negócio com a estratégia de pessoas. Muito boa pergunta, viu, Maria? Veja, nós temos como parceiro estratégico nosso aqui a Fundação Dom Cabral. E um dos escopos que ela tem conosco é desenvolver o nosso plano estratégico, né, e monitorar ele e revisitar ele a cada 2 anos, né? Então, tamanha é a importância da cultura e das pessoas para o negócio que nós temos dentro do plano estratégico o cuidado e vários projetos, várias iniciativas dentro desse planejamento pautado para as pessoas. Então, a gente tem lá uma caixinha só para falar sobre a cultura, porque é uma coisa que muitas pessoas me perguntam assim, Breno, qual que é o teu medo? Assim, porque a Prestes está crescendo muito rápido e tal, e qual que é o teu medo? Né? Eu não digo que eu tenho medo de perder o controle, né, questões, vamos dizer, particulares inerentes ao negócio. Eu sempre respondo assim, o meu medo é a gente crescer tanto que por algum momento a gente tem um monte de pessoas que se perderam na cultura. Olha, é a minha resposta. E eu não estou aqui porque falando só porque o tema é esse, né? É a minha resposta mesmo. Então, a partir do momento que a gente tem pessoas que têm senso de dono, né, e pensam como se o negócio fosse dele, isso é uma força tão grande, né, para atingimento de meta, para essa questão dos valores, né? Então, por exemplo, eu procuro ser aqui um exemplo, né, desses valores, quando se fala em humildade, quando você fala em realmente pensar no próximo, estar do lado, mas como é que tá as pessoas que estão trabalhando comigo? Então, isso tem que ser disseminado, né? E é por isso que ela está lá na base desse nosso planejamento estratégico, né? Então, a gente fala lá pessoas, treinamentos, fortalecimento da cultura e os projetos para pensar e também
desenvolver essas pessoas, né? Então, além dos treinamentos, a gente tem lá, por exemplo, agora uma nova frente que está sendo colocada, que é você cuidar não só do âmbito de remuneração variável dos colaboradores, e sim pensar em como contribuir para que aquele ser humano possa ser mais feliz, né? Então, se tem um adicional, um tempero Prestes, que a gente colocou e adicionou na cultura 3G, esse tempero ele se chama cultura também baseada no propósito. Então, a gente carrega todos esses elementos, que são a meritocracia, o espírito de dono, o sonho grande. Hoje, está muito latente aqui com a gente, mas o próprio Jorge Paulo Lemann, numa palestra, citou isso, o sonho grande ele já não é mais o mesmo. E na Heinz, eles erraram e viram que faltou propósito. Foi muita questão da obstinação por resultado, e não foi. E quando eles se perderam. Então, escutar a humildade dele, admitir isso aí, né, então, mostra que a minha tese já estava certa, né, porque o propósito para nós é muito importante. Né, então, você tem que ter uma cultura muito forte, anexada a um belo propósito, que faz com que essas pessoas se motivem a ter um algo a mais, né? Porque nem tudo é dinheiro, é resultado financeiro, né? Eu sou um exemplo que eu entendia que quando eu tivesse sucesso, eu ia ser uma pessoa muito mais feliz, né? E eu confesso que, não que eu possa dizer que eu tenho sucesso, né, e admitir isso, mas muito do que a Prestes fez ao longo de 11 anos já me permitiu eu pensar, cara, a gente construiu aqui muita coisa. E eu percebi que minha felicidade não aumentou por causa disso, do sucesso, né? E sim por outros elementos, que foram, por exemplo, as relações que eu fiz aqui dentro da empresa, que eu consegui construir, né? Que a Prestes me permitiu, né? Que eu, através da Prestes, permiti ter amigos como o João, que estava aqui agora. Né? Então, são parceiros que, através do respeito, do trabalho do dia a dia, dessa cumplicidade, você cria um laço que isso te fortalece, isso te deixa mais feliz. Então, hoje, uma das iniciativas que está na base do nosso planejamento estratégico é em como deixar os nossos parceiros, colaboradores, sócios, de alguma forma, a gente permitir com que eles sejam mais felizes. Então, tem iniciativas, por exemplo, de grupos que a gente monta lá, vamos fazer aqui um grupo para ver quem perde peso. Coisa simples, né? Então, vamos fazer um grupo de leitura, vamos fazer o grupo dos voluntariados para ajudar o Instituto, as pessoas aqui, né, demonstrando o quanto que você fazendo bem para os outros faz bem para você também. Então, isso é um ingrediente que é fundamental, e eu acho que isso é muito sustentável. Porque quanto mais bem você faz para as pessoas, mais eles vão dar valor para a tua empresa, para a empresa, né, eles vestem muito mais a camisa. E esse projeto está só começando. Ele vai startar, está uma base em 2021. Eu só estava pilotando algumas coisas. Então, tem algumas situações, por exemplo, né, a gente trouxe aqui uma nutricionista para fazer a composição, fizemos uma cantina honesta aqui. Então, a turma vem, pega a comida, não tem cobrança, a cobrança, se ele quiser pagar, ele paga, se ele não quiser, não paga, então para testar a honestidade das pessoas, e isso tudo com cardápio, para que ela saiba que tem alguém pensando, que tem uma coisa saudável ali por trás. Então são gestos como esse, que são simples, mas que agora a gente vai institucionalizar essa minha visão, esse meu sonho grande também, né, na área de gente, que vejo que é um pilar e tem que cuidar cada vez mais, né, nem posso dizer que a gente está maduro nesse sentido, eu sou um amador, né, nesse quesito, e pretendo, ao longo dos anos, evoluir muito, né, e poder beneficiar muito as pessoas que estão junto comigo, que acreditaram nesse meu sonho lá atrás, né, e poder escutar deles lá na frente, assim, eu acreditei, e hoje sou uma pessoa não só mais próspera, mais rica, né, por todo o programa de partnership, meritocracia e remuneração variável, mas sim, eu quero escutar deles como a Prestes me permitiu ser uma pessoa mais humana, né? Um ser humano mais feliz. É isso que eu tenho buscado hoje, eu acho que é isso que preenche meu coração e faz com que eu acorde assim, motivado a crescer mais, sabe? Porque a gente tem que buscar realmente um propósito, né? Meu propósito de vida tem sido esse nos últimos dias aí. Puxa, show de bola, Breno. Que fantástico escutar, né?
de que, de fato, a gente precisa ter agendas para falar sobre felicidade no trabalho. Não são apenas o resultado puro, porque ele vai vir por meio das pessoas, e quem é feliz produz mais. Inverte-se um pouco aquele conceito de eu vou ter sucesso e depois vou ser feliz. Não, vou ser feliz que aí eu vou chegar mais perto do sucesso. Inclusive, isso que você está falando é um embasamento, né? Existe um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é a minha base para ser meu fundamento, né? Que ele diz exatamente isso, né? A cultura americana, ela é uma cultura muito capitalista e que tendenciou a criação das pessoas a dizer assim, seja lá o número 1 na tua faculdade, que você vai ser um cara que vai ter dinheiro, você vai ter sucesso e você vai ser feliz. Né? Então, esse estudo comprova que as pessoas que tiveram mais sucesso é ao contrário, elas tiveram sucesso porque elas já eram mais felizes, elas eram aquelas que se relacionavam mais à faculdade, e aí, por conta do âmbito do relacionamento, de estarem mais tranquilas, mais felizes, elas, consequentemente, atingiam sucesso. E não o contrário. As que buscaram sucesso se tornaram, estatisticamente, mais infelizes, porque elas abdicaram de viagem, de relacionamento, porque eles, né, ficaram lá trancafiados estudando só produtividade, rendimento, e vou ser melhor, vou ter mais, e fundamentado no capital, né? Conecta o propósito também, né, de você ter ou não ter, né, só dinheiro não é um propósito, tem que gerar impacto. Nesse sentido, eu concordo muito com o Breno, porque existem vários estudos, e eu dou palestras de finanças comportamentais, e é muito relacionado de fato, tá? A felicidade e o sucesso. As pessoas acham que, não, eu tenho que ganhar dinheiro, devo ser mais feliz. Na verdade, não. Na verdade, você vai, ao ser mais feliz, ao fazer o que você gosta, ao estar com quem você gosta, a maneira como você se sente bem, ter um propósito, entregar, trabalhar por aquele propósito, te faz feliz, te faz uma pessoa mais agradável, te gera mais conexões, né, networking, pessoas passam a se interessar mais pelo seu trabalho, e com isso o sucesso vem. O sucesso tem que ser a consequência, né, não a causa. Né? Então, ele é a consequência de um trabalho bem feito, de um planejamento adequado e de uma pessoa equilibrada. Né? Eu acho que o equilíbrio aí conta muito, né? Porque a gente vê pessoas que só trabalham e só buscam trabalhar, normalmente não tem um nível de eficiência, assim como das pessoas equilibradas, que são bons tomadores de decisão, que acompanham as coisas, que fazem o que gostam, tem seu tempo livre para cuidar de si mesmo, tem seu hobby. É tudo uma questão de equilíbrio, né? E já foi comprovado que felicidade traz sucesso, tá? Então, até pirâmide de Maslow, né? Se a gente avalia pirâmide de Maslow, neuroplasticidade cerebral, diversos conceitos, a gente vê que dinheiro não é um fator de motivação. Dinheiro é um fator desmotivacional. O que isso significa? Significa que, a partir de determinado ponto, se eu tenho dinheiro a mais, isso não muda nada. Mas, a partir de outro ponto, se eu tenho falta de dinheiro, isso me desmotiva. Então, é uma necessidade de segurança, principalmente questão patrimonial, você viver bem, ter um carro, ter uma vida estável financeiramente, até aí, ok, é motivacional. A partir dali, não. A partir dali, o que faz sentido, o que deixa feliz é a autorrealização, realizar seus sonhos, propósitos, né, ter status, fazer algo, principalmente na questão social, você sentir que você é importante para algo ou alguém ou numa causa, né? Se sentir fazendo parte de uma coisa maior, eu acho que é um grande diferencial de muitas empresas, assim, que tem uma cultura forte, que conseguem entregar resultado e que o resultado é consequência disso, né? Tem um livro que eu gosto muito, que fala sobre... É um livro, basicamente, que analisa os resultados de múltiplos CEOs e empresas que deram certo, e eles falam que, na verdade, a empresa que mais cresce não é a empresa que busca crescimento, mas sim a que busca ter um lucro justo. O que é um lucro justo? Lucro justo não é fazer 60% de resultado todo ano. É um lucro justo, é um lucro que é aceitável, que paga as contas e que remunera o capital dos acionistas. Ponto final. Não o lucro que você gostaria de ter, mas sim aquele que é plausível ter e que vai ser saudável. Então, essas empresas acabam tendo mais tempo, mais dinheiro, mais disposição para investir nos seus talentos, para investir em estruturas que podem gerar, de maneira indireta, um crescimento, que gera um aumento de eficiência.
né? Então, o lucro por si só não vai te levar a lugar algum, né? Eu concordo completamente com essa colocação do Breno e eu acho que é bem por aí mesmo. Fala o nome do livro aí, João, para nós. Tá, eu vou pegar aqui, tem o CEO do Futuro e tem mais um aqui que está aqui em cima, eu já pego para você. Ali tem o outro também. Eu vou anotar aqui. Eu tiro a foto e te mando no WhatsApp, aí a gente manda no chat para a galera estar acompanhando. Isso, compartilhar com a comunidade, legal. Bom, João, e vocês estão cheios de vagas, né? Sim. Não lembro o número, mas é bastante expressivo. A Você gente já falou um pouquinho, mas mais em detalhe, como que você está se preparando para garantir que essa galera entre de fato, né, rampe rápido na cultura Apollo? Tá, vamos lá. A gente contrata por valores pessoais, tá? A gente não contrata por capacidade técnica, como eu falei. Capacidade técnica é um diferencial na análise curricular. Bom, que é o primeiro filtro. O segundo filtro vai ser uma conversa com o psicólogo, uma conversa com o coordenador da área. O terceiro vai ser também o coordenador da área ou o psicólogo, né, vice-versa. E a gente tem um psicólogo que atua conosco faz 4 anos e ele é especializado em avaliação do perfil para determinação se a cultura daquela empresa, os valores daquele cara estão condizentes com a cultura da Apollo. Então, a gente realmente traz a pessoa por valores pessoais. E a última etapa é uma conversa comigo. Eu faço questão de conversar com todos que entram na empresa, porque eu entendo que eles entram para serem meus sócios, né? Apesar de entrar numa função inicial, estágio, ou como um assessor júnior, ou como um desenvolvedor júnior, seja lá onde for, a gente quer que esse cara cresça na sociedade, a gente quer que ele apresente resultado, que as pessoas elevem ele ao status de sócio, que ele ganhe bônus em ações e que ele ganhe conosco. Então, a gente tem muito um quesito de skin in the game. O que é skin in the game? É o cara comprar o risco com a gente, ele ter essa visão de dono e não se indispor com isso, né? Então, quando o cara busca muita estabilidade, a gente já sente que, putz, esse cara talvez não seja o cara que a gente de fato quer. O que a gente quer é o cara que veste a camisa, que vai para a guerra, que não tem preguiça de nada em momento nenhum, né? E tanto é que a gente não tem horário de trabalho, tá? A gente tem uma agenda livre, ninguém na Apollo cumpre hora, ponto, tá? Então é bem diferente, nosso modelo é meio disruptivo para uma realidade de Ponta Grossa, né? Às vezes a gente tem até dificuldade em achar gente justamente por isso. E hoje a gente tem 55 vagas, mas desse número de vagas acaba de ser aumentado, tá? Eu ainda não tenho o número para passar para vocês, mas recebi uma ligação aqui falando para eu acelerar algumas praças que a gente tinha deixado para 2022, falando, ó, vamos acelerar agora, vamos fazer agora. Então, provavelmente até o final do ano de 2021, a gente tenha algo em torno de 100 a 150 vagas, tá? Então, sempre a gente traz as pessoas por cultura. Isso significa que a cada 30, 50 pessoas que a gente conversa, a gente traz uma pessoa hoje. Por quê? Porque o filtro baixou, tá? Todo mundo sabe, quem estava na Apollo até pouco tempo atrás, a média de concorrência para entrar na Apollo são de 105 a 110 candidatos por vaga. Então, é bem comum a gente pegar, por exemplo, pessoas que é a terceira vez que estão tentando entrar na Apollo. Por quê? Porque esse cara mostra que é raçudo, mostra que tem o nosso espírito. O cara tentou 3 vezes entrar na empresa. Na primeira, não passou na análise curricular. Foi lá, se especializou. Na segunda, ele chegou na dinâmica de grupo. Na terceira, esse cara muito provavelmente está muito preparado, porque o sonho dele é estar ali. Então, a gente busca pessoas que queiram, de fato, estar conosco, né? O cara chega, fala para mim, não, estou vendo aí algum lugar para eu trabalhar. Eu falo, pera, mas você quer um emprego ou você quer uma carreira? Não, eu preciso trabalhar. Putz, já não está condizendo com o nosso perfil. Então, a gente quer aquele cara que entra mordendo a mesa, né? O cara que entra com tanta vontade que ele faz o que for necessário, desde que ele tenha os princípios corretos. Então, também, a gente já teve casos aqui de caras que tinham um potencial imenso, assim, absurdo, que podia ser o cara que poderia performar melhor do que eu performei na empresa, sendo fundador, e a gente cortou o cara por questão de índole. Tá? Então, o cara mentiu numa dinâmica de grupo porque era uma competição, quem chegasse primeiro no resultado ganhava, ele mentiu propositadamente para prejudicar o outro e ele ganhar, a gente cortou ele por isso. Acabou.
Então, de fato, a gente busca ser competitivo, tem essa robustez, essa força de vontade, somos incansáveis na essência, mas com índole. Não acreditamos que resultado por si só leva a algum lugar e não aceitamos que nenhuma pessoa seja passada para trás. Tanto é que as pessoas que entram aqui entram para seguir carreira e entram para ficar aqui vida inteira. Né? A gente não gosta quando uma pessoa entra e não dá certo. A gente se sente muito mal e a última coisa que a gente quer é tirar alguém da equipe. Então, é um modelo muito meritocrático e esse modelo meritocrático acaba trazendo um quê de seleção natural, até meio forçada no modelo, mas é um modelo humanizado, um modelo pautado em pessoas, para pessoas, e eu faço questão de conversar com todos que estão na empresa para ajudar eles a se desenvolver. Nós temos uma avaliação 360, onde existem feedbacks com base nas questões culturais da empresa, para que as pessoas possam se desenvolver, possam evoluir, possam entender de que maneira elas podem melhorar, de que maneira elas podem atingir um patamar diferenciado. Nós pagamos, muitas vezes, faculdades, especializações e treinamentos para os nossos colaboradores. Nós temos universidade corporativa, tem um processo de tutoria interno. Então, os gestores da empresa, todos são sócios, né? E eles têm como função fazer dar certo quem está abaixo deles. Tá? É uma grande honra para a gente faz uma baita festa, faz churrasco. Toda vez que chega alguém que consegue cumprir os requisitos e se torna sócio, a gente faz uma comemoração com esse cara, a gente quer que as pessoas cresçam, a gente quer que elas subscrevam, né? Eu quero ser diluído, tá? Essa é a grande verdade. Né? A gente tem uma política dentro da empresa que a gente diz que eu não quero ter 100% de poucos milhões, eu quero ter 10, 15, 20% de muitos bilhões. Então, a gente quer que, para isso acontecer, eu tenho que abrir espaço para muita gente entrar comigo e construir esse projeto conjunto. Então, é por isso que a gente tem essa cultura, esses valores tão arraigados, tá? E aí, dentro de casa, a gente também entende que as pessoas são clientes de outras áreas. Então, por exemplo, o nosso assessor comercial, que é o cara que está lá conversando com o Breno da Preste, com a Maria Alice, o cara que está atendendo o nosso cliente na ponta final, a gente entende que ele é cliente das áreas especialistas, da nossa mesa de operações, da área de crédito, da área de câmbio, de toda a estrutura, inclusive da gestão, ele é um cliente. Eu tenho que entregar para ele tudo aquilo que eu gostaria que fosse entregue para mim, para que ele possa ter um atendimento, possa ter uma postura e possa trazer uma solução perfeita para o cliente lá na ponta final. Então, a gente entende que esse viés tem que ser replicado em tudo. E o nosso cliente, muito pouca gente sabe, mas o nosso cliente, ao responder a pesquisa de satisfação, determina se o nosso assessor tem a capacidade para ser nosso sócio ou não. Então, o cara tem que estar sendo muito bem visto pelos seus clientes para a gente entender que ele é um cara que merece estar na nossa sociedade. Então, basicamente, são duas métricas, performance e qualidade. A qualidade é avaliada pelo cliente e pelo colega, o que cria um ambiente muito construtivo onde todo mundo se ajuda, e a performance se dá pela pessoa mesmo. Então, eu não escolho quem vai ser meu sócio. Quem escolhe são os clientes, os nossos colaboradores e colegas, e a performance da pessoa. E isso dá o tom do limite que ela quer chegar. Então, não existe limite na Apollo, e se eu não trabalhar como todo mundo está fazendo e entregando resultado, eu vou começar a perder cada vez mais espaço, a ponto de eu me tornar irrelevante na empresa. Então, a gente entendeu que criou um conceito de empresa que é muito novo, muito disruptivo, e ele é feito para durar para sempre. Então, a ideia as pessoas são muito menores do que a empresa dentro da Apollo. E a Apollo, com essa cultura, quer durar para sempre, e por isso vai ter o rodízio na gestão, vai ter pessoas crescendo e se tornando sócios relevantes, e vai ter pessoas ficando pelo caminho, é natural, é o processo do modelo, né? E a gente se sente muito confortável com isso, tá? Legal, João. Pessoal, como a gente conseguiu perceber a questão de alinhamento de valores, né? O seu valor pessoal bater com o valor da empresa, isso vai dizer sobre pessoa certa no lugar certo.
Talvez você não produza, não esteja performando tão bem por desalinhamentos de valores. Talvez você não seja, como que eu vou dizer, não é que você não é competente, talvez o lugar em que você está não bate, não tem um ambiente propício para você se desenvolver. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Hoje não é só a empresa que entrevista o candidato entrevista a empresa, busca saber nos detalhes se o que é dito realmente é vivenciado. Então, a recomendação é que tenham esse cuidado para que quando vocês estarem na empresa, realmente ter um alinhamento de valores. Uma coisa bem legal que você trouxe, João, é sobre essa avaliação dos clientes internos, né? Vamos dizer, um NPS interno. Porque, de fato, quem melhor do que os nossos colegas do dia a dia para falar em como que nós estamos oferecendo o nosso trabalho, né? Aí eu faço uma provocação específica até para os times de gente e gestão, que atendem a toda a empresa, para pensarem sobre colocar esse formato, começando pela avaliação de vocês, pelos colaboradores, colhendo resultados, tomando decisões e depois expandindo para outras áreas. Exato, e tem mais nisso. Todo mundo é avaliado, tá? Inclusive eu. E se eu também não for bem pontuado, a gente tem métrica de corte de sócios. Então, eu posso ser diluído se eu não estiver fazendo um trabalho adequado na gestão. Eu posso ser cortado até da empresa se eu não apresentar qualidade no que eu faço. Então, a gente entende que esse modelo, a regra, a gente brinca, né, que aqui é o Brasil que deu certo, a lei é para todos mesmo, né? Do CEO ao estagiário, a regra é a mesma. E a gente gosta disso porque é o que eu falei no começo, do skin in the game, a gente tem que estar com o nosso couro em jogo, assim como todo mundo, porque é a única forma de eu não ficar estável, confortável na minha posição, achando que eu sou dono do mundo. E se eu chego num momento onde eu faço isso, muito provavelmente eu vou tratar mal o meu cliente, não vou aceitar as melhorias que os meus colaboradores vão passar que eu preciso fazer, eu não vou fazer exercício de autorreflexão, e a gente sabe que o desenvolvimento pessoal reflete diretamente no teu desenvolvimento profissional. Então, a empresa é feita por pessoas e é para pessoas. Então, nada mais justo do que todo mundo estar no mesmo barco e com a mesma camisa e caminhando no mesmo propósito. Isso traz uma segurança para o time, porque para quem que eu vou dizer se é exatamente o CEO que está tendo um comportamento tóxico? O que eu vou Exatamente. fazer? Né? Exatamente. E essa avaliação é totalmente confidencial, tá? A gente não encontrou, na época que a gente montou, a gente não encontrou uma ferramenta na internet que fosse totalmente confidencial, então a gente criou um modelo onde o banco de dados é autodeletado, né? Ele é autodeletável e a gente não tem como entender de onde veio a resposta, nem fiscalizando por e-mail, nem acesso, nem nada. Assim, ele simplesmente transforma as respostas em números, dá a métrica, deixa os feedbacks que são confidenciais, né? Deixa só a escrita e ele se deleta. Então, é super interessante e é legal porque, assim, quando a gente pensou em implementar isso, a gente ficou com medo, tá? A gente falou, puta, lá vem, agora vai começar o problema, né? E, no fim das contas, isso daí foi tão importante que, logo na primeira vez que a gente fez, a gente conseguiu ver pessoas que tinham um potencial muito grande, que eram, desculpe o termo, mas os caras eram baita pé no saco dentro de algumas estruturas, os caras que não eram bons o suficiente em termos comportamentais para se tornarem sócios, 6 meses depois se tornando sócio porque o cara mudou da água para o vinho, porque ele teve uma autoconsciência do que ele tinha que melhorar. E o cara se tornou uma máquina, o cara tinha performance boa, não pôde se tornar sócio devido à questão comportamental, e ao ver as suas avaliações, que acontecem a cada 3 meses, ele deu uma guinada de carreira surpreendente, em termos pessoais e comportamentais, que inclusive resultou em uma performance melhor ainda, e agora o cara está se tornando sócio. Então, é super interessante, super bacana, e isso serviu para mim também, como gestor, entender o que as pessoas pensam de mim e como eu posso melhorar, como eu posso ser um cara que vai ajudar elas a crescer melhor e de forma mais eficiente, tá? Então, nós entendemos que esse modelo acabou encaixando muito bem na proposta de valor da empresa.
Eu até vou atravessar uma pergunta para aproveitar esse exemplo do colaborador que não pôde ser sócio e depois pôde, que eu acredito que é um dos pilares para você conseguir, de fato, gerenciar alta performance e meritocracia. Porque quando o colaborador ele não é penalizado, ele é tratado de forma igual como quem de fato performance, tudo fica muito na água morna, né? Pode dar mais detalhes aí de como que vocês fazem, João? Vamos lá. A gente tem uma métrica, em termos de performance, a gente tem uma métrica comum, tá? Tem alguns níveis de experiência, né, que são baseados em custódia do assessor e tal, depende muito da área, né? A gente tem hoje uma empresa que tem umas 9, 10 áreas, mas a principal, que é de assessoria de investimentos, tem alguns níveis e a performance da pessoa superando esses níveis vai criando bônus. Então, quanto mais o cara performa, mais bônus ele tem. E isso é ilimitado, tá? Então, é só romper o mínimo, tá dentro. E aí, ele vai criando esse bônus e na avaliação do NPS, que é o que o cliente nos pontua, basicamente a pergunta é a seguinte, de 0 a 10, qual a nota que você daria para ser o assessor de investimentos? Notas 9 e 10 valem 10, notas 8 e 7 valem 0, e notas 6 para baixo valem menos 10. Esse é o conceito do NPS. Aí você soma todas essas notas e divide pelo número de respostas para você ter uma média, né? A gente audita para garantir que é totalmente de acordo com a realidade, né? O assessor não sabe quando vai para o cliente responde sem o assessor saber, e a gente tem um head de qualidade que acompanha, e toda vez que a gente tem um 8 para baixo, a gente entra em contato com o cliente para entender de que maneira a gente pode melhorar, de que maneira, o que ele está se sentindo insatisfeito, como a gente pode fazer para entregar um serviço melhor para ele. E aí a gente leva o feedback para o assessor para ele poder melhorar também, né? Então, a média global do nosso setor hoje, do setor financeiro, é 51 pontos no NPS. O nosso NPS oscila de 88 a 90. E para o cara virar sócio, ele tem que ter a média da empresa ou 80 pontos, o que for menor. O que isso significa? Significa que a cada 5 clientes, ele tem que ter 4 notas 9 e 10 e uma nota 7 ou 8, para ele ter 80 pontos. Então, a gente tem um cuidado muito grande com a qualidade, e aí tem a avaliação cultural, né, a avaliação 360, que o cara tem que estar na média para cima também. Então, o cara está na média para cima em termos culturais e está na média para cima, ou pelo menos 80 pontos, na pesquisa de satisfação, aí o bônus conversível dele vira ações. Ele subscreve, ele ganha esse bônus em ações da Apollo. Então, a gente tem um modelo de avaliação da empresa contínuo, que é automático, né? É uma métrica bem simplificada, com desconto, bem baratinho, e o cara transforma aqueles bônus financeiros do semestre em ações da empresa no valor do mês que ele oferiu o bônus. Então, ele pode crescer infinitamente. A gente já teve aqui pagamentos de bônus semestrais de R$200 mil em ações. Então, o cara conseguiu ter uma performance boa, mérito dele, ganhou essas ações e cresceu na sociedade. E se o cara tiver um perfil comportamental muito bacana e tem pretensão de ter equipe e crescer na gestão, etc., a gente tutora ele, forma ele, paga uma pós para que ele possa crescer onde a gente entende que ele é melhor. Então, tem um rodízio de funções para a gente botar as pessoas certas no lugar certo e também tem essas métricas. Legal, show de bola. Hoje está caminhando aqui para a parte final. Breno, você está num momento que já não dá para saber mais o nome de todo mundo da empresa e dá um apertinho no coração, né? Porque a gente quer saber quem está entrando, quer se aproximar, mas não dá mais. Aí entram as sistematizações e os rituais para a gente manter toda a cultura desejada. E como que você está fazendo e enfrentando esse desafio? Então, Maria, sabe que isso, para mim, ainda é um pilar muito forte. Assim como o João, eu faço questão de entrevistar todas as pessoas que entram na empresa. Caramba, vocês estão quase 300, né? Hoje a gente... desculpa, não são todas, porque tem o pessoal de chão de fábrica, né? Que acaba que não cabe, não consegue ter essa vazão, porque nós temos aí mais de 1.000 colaboradores no total, né?
E aí o corporativo nós estamos falando em torno de 300, né? Desses do corporativo, eu entrevisto todos. Né? Então, por um momento, me disseram que eu tinha que seguir uma agenda que um CEO do tamanho da empresa que estava prestes um tempo atrás, não caberia, porque eu ainda queria fazer isso, né? Então, sim, uma das pessoas que trabalhava aqui na área de gente da empresa, me indicou que eu fizesse isso, né? E não deu outra, né? Só podia não ter dado alguns problemas internos, né? Então, depois disso, eu falei que não abriria mão, e até que isso seja realmente impraticável, né? Mas a gente dá um jeito, é difícil a agenda, mas aí agora a gente está aglutinando todo mundo, fazendo... Eu tenho feito um café ali, no Lumen Café, a gente senta e aí, vamos bater um papo, não é entrevista, mas eu quero bater um papo, eu quero saber o que essa pessoa pensa, se ela tem ambição, por que ela veio, o que ela enxergou na Prestes, para entender seus valores, o que ela enxerga que ela está procurando ali, ela vai encontrar, ou se não tem nada a ver, né? E eu falo mesmo, eu falo que eu tenho poder de veto, não é uma entrevista, mas eu posso dizer que aquele cara eu não quero, né? Então, eu acho que isso faz parte se é um valor, e se a gente diz que é importante, não tem como eu não dar uma atenção para isso. Então, seria até a contradição, né? Então, eu vejo que se eu quero formar um time, faz parte de quem está entrando e pode fazer diferença, pode estar entrando ali o futuro sócio, né, João? E como é que eu não vou dar as boas-vindas e o cara saber quem que eu sou? Então, eu deixo aberta a pergunta, vocês têm alguma curiosidade, querem saber? E eles perguntam, é muito bacana. E bem, na verdade, viu, eu mais ganho nessas conversas do que eu tô, como hoje, né? Eu vim aqui achando que ia poder contribuir, tô saindo com um MBA de recrutamento aí do João, viu? Então, eu acho que é isso, né? Quando você abre, não tem, né? Esse negócio não tem, é o cara, é o CEO, não vai conversar com o estagiário. Pelo contrário, a gente acabou de fazer um programa extraordinário que chama Jovens Recruta, e acabamos de trazer mais de 63 pessoas numa paulada. Desculpa a expressão aí, né? Mas numa entrada só. E então a apresentação final, né? Foram um processo seletivo de mais de 600 pessoas, onde nós separamos 63 pessoas que estão se formando nos próximos 2 anos, para que a gente possa ter esse processo seletivo, etc. e tal, para poder selecionar os melhores, né? Que tenham a maior fit cultural e tudo. E da mesma forma, né? Fizemos a última apresentação para toda a diretoria, do qual participei, e eu só não participei de uma sessão porque meu filho nasceu no dia, senão eu teria participado. E aí eu falei, não, vamos fazer o quanto antes, quero marcar essa semana, né, com as pessoas, porque faço questão de saber, eles montaram uma apresentação, um pitch aí de 2, 3 minutos, super bacana, aí você vê, assim, a criatividade do pessoal, né. Então eu digo que eu ganho demais nessas entrevistas, né, é muito bacana, essa troca é show de bola, tem gente espetacular aí, né, que estão querendo fazer diferença, tem propósito, e então não é um ônus, mas que tem que dar um jeito, né? Se você gosta e fala que é uma empresa por pessoas, para pessoas, assim que o João falou, né? Nosso slogan, João, não sei se você sabe, mas por pessoas, para pessoas é o nosso mote aqui. Então, eu vi muita similaridade, né? Pô, fico assim agradecido pela troca, né? Que o João conseguiu trazer através aí do case da Apollo, né? E é isso aí. Que legal, pessoal. Acredito que todo mundo aqui aprendeu e se inspirou um pouquinho, né? A cultura, então, ela vai organizar socialmente a tua empresa, cria identidade e conecta pessoas. E se você aí... Pode falar, João. Eu acho que é fundamental, né? Você vê pelo o empenho do Breno com uma grande empresa desse porte, fazendo tudo isso, de estar junto em todos os processos seletivos e tal. É uma coisa que eu também faço questão de estar, né? A gente tem primeiras triagens que não são comigo, mas a última conversa sempre é comigo, porque, como ele falou, a gente pode estar trazendo um cara que vai ser um sócio, um cara que vai ser muito relevante, ele pode estar
se o cara não tem um fit cultural adequado, não tem por que ele tá aqui. Não, você não vai lá e contrata no mercado o próximo Warren Buffett e tá tudo certo. Não é assim que as coisas funcionam, né? E remuneração por remuneração não vai significar que você vai trazer um cara com um fit cultural que vai te trazer isso que você espera, né? E o Breno, assim como ele falou, que é de pessoas para pessoas, a gente sente isso na Prestes, até na comunicação que eles fazem, na maneira como eles trazem para o mercado o modelo de fazer negócio da Prestes, o modelo de fazer o que fazem. Eu acho isso super saudável, super legal, é sempre um prazer a gente poder discutir cultura e discutir esses conceitos com gente que faz da mesma forma, né? Que é preocupado, que tem esse zelo com as pessoas, como a gente tem também. Aqui, ele comentou do mote deles, o nosso aqui é que nós cuidamos de pessoas, não de dinheiro. Tá? O dinheiro é a consequência do bom relacionamento com as pessoas. Eu acho que é isso, eu agradeço muito também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O Breno também deu uma aula ali, quando puxou a 3G, falou muito de cultura, muito de coisa que importa mesmo, né? Quem conhece, quem estuda, sabe o impacto desses caras para o mercado, né? São os empresários brasileiros mais bem-sucedidos da história e tem muito a ensinar para nós. Tá? Então, agradeço a oportunidade para a Maria Alice, a parceria aí do Breno, que está conversando comigo também. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, João. Super obrigado. Obrigada, Breno. E parabéns para vocês. Essa questão de fato, viver e exemplificar o que vocês pensam como pessoas é o que aumenta a proposta de valor para a empresa, para quem quer entrar, para quem está aí. E para quem se inspirou e quer alavancar a cultura da sua empresa, comecem a pensando em propósito. A gente precisa dar porquês para as pessoas. Revise suas estruturas organizacionais, conexões, a conversa tem que ser fluida, a gente tem que ter apenas a burocracia necessária para gerar valor, tá? E coloquem pessoas no centro da estratégia. Eu acho que esse primeiro interesse, esse primeiro cuidado que vai possibilitar coisas legais aí, como a gente viu que acontece na Apollo e na Prestes. Muito obrigada. Isso aí, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade e o convite. É isso. Breno, João, Maria, muito obrigada pela oportunidade. Foi uma aula, na verdade, né? Eu fiquei aqui nos bastidores só escutando. E assim como eu, creio que muitos jovens se encontram agora iniciando nesse mercado, né? Tanto empreendedor quanto no mercado profissional. Então, muito obrigada pelas dicas também. E pessoal da comunidade, saibam que na próxima semana, na primeira semana de novembro, né, na próxima não, na outra, na primeira semana de novembro, tem mais um meetup aí especial para as mulheres. Então, logo, logo a gente vai estar divulgando. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Muito obrigada novamente, Breno, João e Maria. E, gente, é isso aí. Sigam nossas redes sociais e parabéns mais uma vez pelo conteúdo. Beleza? Boa noite a todos. Valeu, obrigadão. Boa Um abraço. noite. Boa noite, até mais.